Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas. Hoje é terça-feira, desse nosso encontro. E coincidentemente, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O nosso super beijo a todas as mulheres que estão por aí, que a gente costuma sempre dizer que poderosas somos todas nós, basta nascermos mulher. Programa hoje aqui interessantíssimo, duas mulheres de peso, duas mulheres importantes, duas poderosas. Vamos conversar com Viviane Oliveira, que é uma palestrante, também escritora na área de desenvolvimento pessoal, e Eliane Machado, que é, além de empresária, diretora de projetos nacionais e internacionais da OBME. Viviane também integrante da OBME e hoje homenageando todas as mulheres, a nova fase, né, das mulheres, né? A mulher de hoje em dia, a mulher que batalha, que vai à luta, não poderia deixar de trazer integrantes da OBME, a quem eu mando um beijo gostoso com saudades. Você me deve essa, viu, Adelina? Quando é que vem pra cá? Boa tarde, meninas. Boa tarde, tudo bom? Que prazer tê-las aqui. Obrigada por receber a gente. Eu adoro quando vem meninas da OBME pra cá, porque o assunto, né? Bom, para quem não sabe, OBME, Organização Brasileira das Mulheres Empresárias e Empreendedoras, né? A quem a gente tem a honra de receber de vez em quando aqui para contar as novidades do que acontece. E eu vou abrir pedindo para a Eliane, representando a Adelina, contar um pouco da OBME, né? Falar quantas andam, que eu sei que a 1000 por hora sempre, porque a Adelina não deixa nunca a peteca cair. De verdade. Né? E queria que você dissesse um pouco como é que estão os projetos aí, como é que está a OBME. Então, Silvia, a cada ano a gente busca inovar para que essa relação da mulher com a sociedade de um modo geral ela seja cada vez mais amplificada. E esse ano a gente está focando muito na questão de trabalhar a mulher empreendedora, seja ela de pequeno ou grande porte, fazendo um trabalho com projetos que a gente leve mais perto as políticas públicas que acrescentem qualidade de vida à sociedade que nós contemplamos. Então, de A a Z, projetos de múltiplos segmentos, nós estamos focando nisso, usando inclusive as leis de incentivos sociais, fiscais, para que a gente possa cumprir o papel social. Então, a gente faz uma relação entre as mulheres empreendedoras, a iniciativa privada e uma parceria com os governos constituídos quando nos concede o benefício fiscal para potencializar ainda mais os projetos que permitem a gente alcançar um maior número de pessoas. Quer seja na sociedade menos favorecida, quer seja também na área da educação, na área do esporte. Então, nós estamos trabalhando a questão social propriamente dita, mas também focado na questão cultural, na questão esportiva, trabalhando muito, fazendo com que essa nova geração venha ter uma consciência de cidadania para que a gente mude a consciência coletiva para uma sociedade mais justa e digna. Então a gente está dizendo que, na verdade, a OBME, deixa eu até me olhar direitinho aqui, que eu subi tão esbaforida, mas tá bom, tá com gás. Tá bonito, tá bonito. A gente está dizendo que a OBME pega essas mulheres, abre os olhos, mulheres que já estão no mercado, Sim. Mas às vezes de forma mais lenta, mais calminha e que querem mais. Tem maiores anseios, tem mais expectativas. A OBME abre os olhos dessas mulheres, mostra diferentes aspectos de suas profissões e do mundo num todo. Com certeza. E, na verdade, uma das coisas que a gente foca é exatamente isso. Você nunca esgota o seu potencial. Quanto mais a gente oferece, mais a gente descobre que tem talentos que a gente ainda não despertou e não colocou em prática. Então, isso tem sido muito bacana de redescobrir a nossa identidade como, assim, protagonista de um processo de transformação da sociedade brasileira. Isso tem sido muito forte para nós, a gente tem entendido muito isso. Pessoas que às vezes focam no seu segmento e não conseguem pensar que ela pode ser útil num outro segmento de forma múltipla, e a gente acaba criando essa rede do bem,
movimento em favor da qualidade de vida e tem sido gratificante demais. Eu costumo dizer quando a Adelina vem aqui, e hoje não vou fazer diferente, que a OBME é um clube do Bolinha. A Adelina fala, não é clube do Bolinha, porque nós temos homens por trás. Tem. Eu digo clube do Bolinha no sentido de que essas mulheres se juntam, né, com muita alegria. Muita alegria. Esse Né? é Uma coisa muito gostosa, não é aquela coisa maçante, tem uma reunião, não é assim. Não. É, ai, que delícia, tem uma reunião, não é isso? Inclusive nós temos agora há pouco de um almoço. Saíram correndo da e esse reunião pra almoço ver. foi muito bom, porque nós, além de nós compartilharmos um momento, né, interessantíssimo, nós também aprendemos a fazer um risoto em meia hora. Então foi uma coisa muito interessante, porque também tem esse lado. A gente, além de empresário ao longo do dia, você ainda tem as funções de dentro de casa e administrar a família. E a gente brinca muito com isso, né? No sentido de que a gente tem que ser multifacetário, porque a gente tem que ter vários papéis ao longo do dia. Foi muito agradável. Que, aliás, é o papel exato da mulher, né? Exatamente. A gente, meio polvo, né? Gente, o tempo inteiro, Silvia, a gente mil se funções, multiplica. se Mil multiplica. funções. Agora, a Viviane é uma empresária, palestrante, é uma escritora, recém-chegada ao OBME. E eu queria que você falasse um pouco para quem está do outro lado, entendesse como é que é isso. O que a OBME significou na sua vida profissional, pessoal? Quando eu entrei na OBME pela primeira vez, na primeira reunião que eu fui, eu fiquei apaixonada, porque eu vi um monte de mulheres, muito potencial, e exatamente isso. As reuniões não são aquelas, não tem aquele formato, que reunião chata de um grupo de mulheres empresárias. Não, que coisa gostosa, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem sonhos diferentes, cada pessoa representa um universo. E eu fiquei apaixonada por isso. E eu falei, eu quero ser parte disso, eu quero agregar valor a isso. E então a gente estava falando hoje sobre a reestruturação da organização e falar da gente promover mais encontros, onde a gente vai estar dando mais oportunidades para mulheres explorarem outros lados que elas nem sabem que têm. E eu acho isso lindo, é fantástico, é como se fosse uma fábrica de sonhos, um pouco assim. Você vai na reunião, tira um break do marido, do filho, do trabalho, e você pensa em você. O que mais que eu quero sonhar? Tipo, eu não sou só a Viviane escritora, eu não sou só a Viviane empresária, eu não estou debaixo de um rótulo. Eu sou a Viviane ser humano, eu tenho sonhos diferentes, eu tenho paixões diferentes. Então, acho que é bacana quando a gente se encontra, de uma promover o que tem de bacana na outra, as paixões que tem dentro de nós. Eu acho que é lindo. É aí que entra a história do clube, quando eu digo que é clube do Bolinha, porque tudo acontece dentro. Então, eu preciso de um buffet e eu tenho uma proprietária de buffet que é dentro da OBME. É claro que eu vou utilizar daquilo que está lá dentro. Eu tenho uma artista plástica e todas se juntam apoiando essa artista plástica. Eu tenho uma empresária do ramo de cosméticos, enfim, uma vai ajudando e apoiando a outra e os serviços são utilizados ali dentro. É óbvio, né? A gente resume isso assim, é a diversidade na unidade. A gente cria a unidade, apesar de uma base bem diversificada. Então a gente consegue trazer, hoje foi muito nítido, né? A troca que a gente faz no sentido de um ponto. Então o que nós vamos fazer nessa diversidade? Criar uma unidade que venha favorecer os nossos objetivos, que são sempre sim de oferecer qualidade de vida e obviamente geração de negócio, gerando riqueza e transformando vidas a partir dessa geração de riqueza. Eu acho que a chave é transformando vidas. Começando com as nossas e a gente vai ser um catalisador onde a gente passa, né? Então acho que é fantástico isso. É um movimento constante, né? Ele não para. Porque você percebe que esse movimento, uma hora ele está para lá, outra para cá, mas ele está sempre em movimento. Então eu uno com um aqui, mas eu já estou unindo com a outra ali, que eu uno com aquela. Então é um movimento muito intenso. A gente se redescobre a cada dia e favorece o redescobrimento das pessoas que estão em torno. E essa organização brasileira das mulheres empresárias, ela sai pelo mundo afora. São assuntos projetados pelo mundo. Né? A Adelina, as diretoras da OBME vivem saindo do país, rompendo aí fronteiras com essas mulheres, sendo recebida pela nata da sociedade lá fora, pela importância
né? Então vai Que ter é uma muito convenção bacana. agora em Praga, nós estamos já preparando para ir. As empresárias que vão estar nessa comitiva que nós vamos estar representando o Brasil, nessa convenção em Praga. Então nós hoje já começamos a mobilização de quem vai, para que a gente possa ter essa Que representatividade. mês é que vocês vão? Então, a gente ainda não definiu, nós estamos tratando, unindo primeiro nosso ponto para ver como é que nós vamos trabalhar a nossa presença lá. Então, a Adelina está nessas tratativas e, inclusive, agora, ela está com toda a força, ela sempre é incansável, né, buscando trazer novidades. Nós estamos definindo, vamos ter uma reunião agora na próxima terça. Bom, na Coreia do Sul foram recebidas por princesas. Fomos. Né? Foi uma coisa, até era para eu ter ido, não consegui. Você acabou não indo, é verdade. Mas tem agora em Praga. Pois é, por isso que eu estou perguntando, vou me programar. Agora, olha só, a OBME hoje tem em torno de 500 associadas no Brasil, é isso mesmo? Mais ou menos isso. E as mulheres que se interessarem por associar-se, como elas devem proceder? Então, nós estamos até reestruturando o nosso site, dando uma roupagem nova, inclusive favorecendo uma compreensão mais imediata, mas se elas acessarem o nosso site www.obme.com.br, ela vai ter as informações na tela de como proceder. Então, nós estamos assim reestruturando e fazendo, inclusive, com que a gente crie, segmente os negócios, para a gente criar rodadas de negócio, focando já todos os segmentos que nós já temos dentro das associadas, para ver onde nós vamos buscar, qual segmento nós temos que buscar para complementar a nossa grade de oportunidade de geração de negócio. Então, ela pode se inscrever, ela tem online, ela se inscreve, e nós vamos estar segmentando mesmo cada negócio dentro do seu grupo de trabalho de identidade, para que a gente possa ver o que falta para que a gente tenha esse universo amplificado e troque com mais precisão com a sociedade. E cada vez mais. Cada vez mais. Agora eu queria que a Viviane falasse um pouco da área dela. Eu sei que tem um livro saindo, não tem título, a gente não pode ainda falar. Você não quer que fale, porque ainda o título não está estabelecido, mas com a promessa de que volta aqui para o lançamento. Com certeza, será um prazer, com certeza. Quando as pessoas me perguntam o que eu falo assim, eu sou vendedora de sonhos. E no meu livro eu falo sobre metanoia, que significa mudança de mentalidade. De você passar de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. O que eu quero dizer com isso? Abundância de sonhos também. Abundância em todas as áreas da sua vida. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem de sonhar. Porque eu acho que elas passam por algumas coisas na vida, vão passando por algumas pancadas aqui e ali, e elas esquecem de sonhar. E aí elas chegam num ponto que elas falam, pra que sonhar? Não vai acontecer mesmo? Então eu sou, assim, parte do meu propósito de vida é falar, você pode sonhar, você deve sonhar, você tem que sonhar. A vida não tem graça se você não sonhar. Então o meu propósito com o meu livro, com as minhas palestras, quando eu estou com pessoas fazendo coaching, conversando, você tem que viver os seus sonhos, não negocie seus sonhos, não economize neles. Então, assim, existem técnicas que a gente tem acesso dentro de nós, que a gente, quando aprende a usar, a gente consegue ativar coisas no nosso cérebro e a gente muda a nossa mentalidade. Eu costumo dizer que com a maturidade, talvez, ou com os baques da vida, as pessoas costumam perder a ousadia. Exato. Perdendo a ousadia, a gente perde também os sonhos. Exato. Ou perdendo a ousadia, consertando, perdendo a ousadia, a gente adia e deixa de lado os sonhos. O que é pior ainda do que você não sonhar, é você ver o seu sonho fechado dentro de uma caixa, guardadinho lá, porque você não tem coragem de pôr. É verdade. Arregaçar as mangas e ir em busca desse sonho. É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo, eu concordo com você. Mas assim, quando a pessoa... Existe uma diferença entre você desejar que algo aconteça. Eu desejo, eu gostaria que isso acontecesse pra mim. E de quando você chega e fala, eu tô determinado, isso vai acontecer. E você não se mobilizar para que algo Exato. aconteça. Quando você tem um compromisso, claro, é evidente que na vida existem curvas. Você tem que desviar daqui e dali. Você faz alguns ajustes de datas, de prazos. Mas você não perde o foco do seu sonho. Você não perde o foco daquilo que está dentro de você.
Então eu falo sobre isso, que mesmo que você tenha que dar umas escapadas aqui e ali, você não sai do foco. É diferente de abandonar, é diferente de falar, não vai acontecer mesmo, ou tipo, é muito difícil. Não é fácil, mas é factível. Não é fácil, né? Viver não é fácil. Não. Tem uma frase que eu li que eu fiquei impactada, que é assim, a gente leva uma vida inteira para descobrir a vida. Depois a gente descobre que está quase na hora de ir embora. Exatamente, verdade. Então, É um problema isso. Essa coisinha de tempo aí é um problema. E a gente está numa época que é muito sem paciência, né? Que a gente quer o sonho no micro-ondas e não funciona assim. Existe o tempo de plantar, de colher. Sim. E quando a gente é o tipo de maturidade que a gente adquire à medida que a gente vai vivendo, né? E lendo e adquirindo conhecimento. Porque não é estalar o dedo e o sonho acontece. Eu costumo dizer que eu vejo as pessoas hoje assim, ou elas estão depressivas, são dois polos, que eu considero um excesso de passado. Elas ficam depressivas porque elas se prendem àquele momento que ela teve sucesso e não se enxergam mais com sonhos tão vivos. Então ela entra para depressão, alimenta muito aquele passado do eu fui. E aquelas que estão ansiosas demais e acabam tomando anti-ansiolítico, que eu considero um excesso de futuro. Porque ela fica tão apreensiva para ter o sonho no micro-ondas, que ela acaba assim, querendo acelerar um tempo que ela não tem domínio. Porque o processo de maturação entre o sonhar e o realizar, ele tem que ser natural. Então, hoje eu digo que as depressivas e as ansiosas, elas estão com excesso ou de passado ou de futuro, fazendo mal para elas mesmas, e com isso elas jogam lixo sobre os sonhos dela. É verdade. Não é? E é muito interessante porque o número de antidepressivos, a quantidade de consumo aumentou absurdamente. Absurdamente. Eu Então, ouvia assim, isso ainda ontem numa entrevista na GNT, naquele Papo de Segundo, um programa que eu gosto muito, que falava exatamente isso. Inclusive uma cidade de 70 mil habitantes, interior de Minas Gerais, é a cidade considerada, assim, com números, é o maior percentual de consumo de antidepressivos per capita do nosso Brasil. E a gente tem aquela ideia, né, do mineiro tranquilo, que nada afeta, né? É que a gente Então, vive numa sociedade que aprendeu a medicar a dor. Você sente uma dor, você não quer, ninguém quer sentir dor, mas você não aprende a lidar com o que está dentro de você. Primeira coisa que você faz, você vai no médico. Aí o médico está vestido com a jaqueta branca e te passa um ansiolítico, remédio, que você vai discutir com o médico? Não. E ele te dá um rótulo, você tem isso, você tem aquilo. Mas na verdade, a necessidade número 1 de todo ser humano em qualquer lugar do mundo é: alguém me entende, pelo amor de Deus, eu preciso ser aceito. Então eu falo também sobre o amor. Tem muita falta de amor no mundo. E o amor, por mais que pareça piegas falar isso, ele é a resposta para muita coisa. E a gente, certeza. É a mola. Eu acho que é a mola do mundo. É o amor. Eu acho que é a resposta para tudo. Para tudo. É o primeiro passo para tudo. Pode não ser o definitivo para tudo, mas é o primeiro passo. Né? Sem o amor, você... O amor pelo outro, né? Uma pesquisadora estudiosa a respeito, esteve aqui inclusive, Eliana, falávamos na ocasião sobre isso, sobre o feminino, a necessidade do feminino. Mas não é o feminino do batom, a necessidade das pessoas terem, tanto homens quanto mulheres, mais o feminino dentro de si. Porque o terno, a gente está falando com isso o quê? Né? A busca da ternura, a busca da delicadeza e a busca da preocupação. Que as pessoas têm perdido cada vez mais nos dias de hoje, por conta do correr, por conta do ter que, entre aspas, né, sobreviver e tomar conta cada vez mais de sua vida, esse feminino ficando de lado cada vez mais. Né? E eu não sei se vocês também concordam, a gente percebe as pessoas muito assim, sabe, acanhadas, egocentristas, elas ficam fechadas nelas mesmas. A gente observa no restaurante, você vai vjantar, você vê lugares, assim, mesas que tem 4, 5 pessoas, cada um no seu universo. Coisa que no passado isso não era assim. Então a gente vê as pessoas se fechando. Ou cada um no seu celular, né? Mas o seu universo dela, obviamente, seja está ligado um mundinho quieto, ao ou seja, tudo mais, né? Vi esses dias um casal recém-formado, porque eu conheço
uma das pessoas ali, namorados, numa mesa, eu estava almoçando com a família, chegaram assim, tipo, 5 minutos depois da minha família, sentaram-se um ao lado do outro, olhando para frente, fizeram o pedido e nem conversaram para fazer o pedido. Olha só. E não é que eles estavam, não me pareciam brigados, porque chegaram abraçados e foram embora abraçados, né? Fizeram o pedido, ele disse, escolheu, eu quero tal. Passou o cardápio, ela olhou, eu quero tal. Sentaram, comeram, mastigaram, não pegaram no celular, mas também eles estavam em mundos tão próprios, tão fechados, que talvez eu preferisse que eles estivessem até no celular, Verdade. dentro daquilo. Estranho, e está sendo cada vez mais comum você. Eu acho que nós nunca estivemos tão conectados e tão desconectados ao mesmo tempo. Verdade. Nós estamos conectados com a Singapura, com a China, num piscar de dedos e de olhos. E a gente está tão desconectado um do outro. E com a gente mesmo, né? A gente já perdeu aquele contato com o nosso interior. Porque a gente fica tão ligado em tudo externo. É um desafio. E você vê que essa é uma qualidade, inclusive, da OBME, que ela quebra, ela anda na contramão disso tudo e ela traz para essa convivência, esse compartilhar. Então, quando nós estamos reunidas hoje, como todas nós falamos, todas nós compartilhamos, isso nós estamos na contramão do mundo. Ou seja, preservando, muitas vezes até resgatando, esse convívio salutar dessa troca, que é infinitamente saudável para todo mundo que troca. E o meu celular não pegou lá hoje e eu falei, que coisa boa. Essa coleira eletrônica, né? Providencial, né? Aí uma falou, já te mandei as fotos, já viu? Eu falei, não, quando eu acabar aqui eu vejo. E eu falei, que coisa boa, tô conectada aqui total. Exatamente. Muito bom. Foi muito a bom. tecnologia ela é necessária, mas há que se saber também dosar. Verdade. Agora, eu queria que a Eliane falasse um pouco da sua área de atuação. Sim. Eu vou te falar de onde eu vim, como eu cheguei até onde eu cheguei na economia criativa. Eu sempre vi a pessoa como sendo uma máquina de produzir. E eu observava muito, quando eu sou do Rio de Janeiro, morava no Rio, eu via as pessoas, então na praia a gente era muito criativa, eu ia para a fazenda, eu via a criatividade nas pessoas, e eu me chamava a atenção o potencial, a forma que as pessoas tinham de criar soluções, não importava onde eles estavam. Mas eu via a criação, essa criatividade exacerbada nas pessoas, de A a Z. Elas faziam soluções, era muito interessante. E eu comecei a pensar que eu queria fazer isso, eu queria que essas coisas acontecessem de modo que essa união de forças criativas transformasse em vida. Eu até dei esse depoimento hoje lá para as novas que estão chegando na obra. E eu lembro que eu fazia com que as pessoas se interlocutassem. Eu promovia encontros, eu usava momentos para a gente poder ter essa interlocução e era super saudável. Eu comecei a estudar isso muito. Quando eu casei, que vim para o Rio de Janeiro, eu fui morar em Santos, porque eu pensava, como que alguém vive numa cidade sem praia? E eu ia para Santos, estudava aqui na USP, e era aquela coisa, eu falava, mas o problema é ter o cheiro do mar perto de mim, né? E quando eu comecei a identificar que criatividade estava além da minha compreensão, eu comecei a buscar. Eu fui encontrar um movimento que começava na Inglaterra sobre a economia criativa. E o que é a economia criativa? Então, é tudo que é gerado da sua inteligência, do seu talento, da sua capacidade individual. O que você consegue produzir, que você faz com que a melhoria de qualidade de vida e até trazendo soluções para o teu meio, e com isso ainda gerando riquezas em seu favor e em favor da sociedade que você representa. A gente está falando, deixa eu traduzir em pequenas peças aí. A gente está falando de transformar o talento numa renda. Eu falo que o talento gerando riquezas. Mais do que gerar renda, ela gera riqueza. Muitas vezes, eu vou te dar um exemplo, eu ocupei durante muito tempo um cargo, eu tive 46 anos na vida pública do governo do estado de São Paulo, trabalhando com a cultura, nas políticas públicas de cultura que aproximava a sociedade do governo constituído. E muitas vezes você gera riqueza de que modo?
Você tira de dentro das casas pessoas com depressão mesmo, pessoas que não tinham nenhuma autoestima, ela traz para você um potencial enorme, você oportuniza que ela tenha essa vitrine para um produto dela e ela já começa um processo de resgate da sua autoestima. Usando um exemplo muito claro que eu citei inclusive ali, eu conheci na cidade de São Bento do Sapucaí um homem analfabeto, remanescente de escravo, pertencente a uma comunidade quilombola, e que ele, quando ia pegar lenha para o fogão a lenha da avó, ele descobriu que uma raiz, ele viu a imagem de uma raiz, e ele levou a raiz para casa, e ele começou a trabalhar a raiz. E ele se tornou um escultor, sem nunca ter ido a uma escola de belas artes, sem nunca ter feito nenhuma escola de qualquer coisa, porque ele era analfabeto mesmo, nenhuma vamos dizer, formação acadêmica. E eu descobri esse homem numa daquelas pesquisas de campo que eu fazia na região do Vale do Paraíba. E eu me lembro que a coisa que mais me encantou, assim, a inocência dele, mostrar uma peça maravilhosa, Silvia. Imagine que ele fazia uma orquestra num bloco de madeira, sem cola e sem prego. E ele esculpia as figuras, os naipes de uma orquestra, com proporções absolutamente corretas, sem nunca ter estudado. E eu comecei a trabalhar essa pessoa, entre muitas outras que eu acabei trabalhando, e hoje ele exporta 30% da produção dele para a Europa. Hoje ele tem a família que deu sequência à arte dele. Para você ter uma ideia, eu chegava à casa dele, uma casa muito humilde, a mulher dele sequer vinha falar, de tanta vergonha, ela se escondia atrás daquela cortina de chita. E hoje ela cuida da administração financeira. Que fantástico. Então eu digo assim, você gera riqueza, primeiro para fazer com que ele descubra que o que ele faz tem potencial, não só de valorização dele como pessoa, como ele consegue gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida. Hoje você vai à casa dele, dentro dessa comunidade quilombola, é o ponto de convivência. Ele fez um deck, assim, fez uma varanda, então ele serve um cafezinho, e as peças dele hoje são, gente do mundo inteiro vai a São Bento do Sapucaí. Incrível. E é um talento que talvez, se não descoberto e apoiado, morrer quietinho sem que o mundo tivesse acesso. E esse é o movimento da economia criativa, que é você identificar os talentos e fazer com que esse talento gere riqueza e transforme as vidas. É um processo. Agora, como isso se dá? Por exemplo, eu me interesso pelo assunto, tenho uma diversidade de talentos e tal, e quero organizar tudo isso e ganhar com isso. Né? Eu, pessoa, e quem está assistindo. Né? Eu entro em contato com a Eliane. Sim. E que tipo de trabalho a Eliane vai fazer para que esses meus talentos, ou melhor ainda, faço muitas coisas, mas não os reconheço como talento, porque já fazem parte do meu dia a dia. É aquilo que você faz muito bem, bolos, mas você faz para a vizinha, para amiga, e você senta e diz: estou desempregado. Mas você tem um grande talento, ou seja, você não o reconhece. Né? É preciso, primeiro, que eu sinta essa necessidade para entrar em contato com você. Como é que isso se dá? Né? Não, o primeiro passo é a gente estar junto para fazer um diagnóstico. Muitas vezes a pessoa faz uma série de coisas e não consegue focar. Então ela não consegue ter uma cadeia produtiva alimentada, ela não tem uma produção efetiva que a permita se lançar para o mercado. Ela vai fazer um bolo, 2 bolos, quer dizer, isso não atende a demanda. Então a primeira coisa é focar. Ainda que seja um primeiro passo e que as outras coisas fiquem em stand-by, ela precisa focar o que realmente mais você gosta. E isso a gente faz a partir de uma entrevista para ver que realmente o amor dela, aquela vocação maior, está exacerbada naquela prática. Feito isso, a gente cria um projeto para que ela possa desenvolver desde a logomarca,
E eu tenho casos de sucesso do diagnóstico desde o primeiro passo. E a gente vai desenvolvendo isso profissionalmente e colocando nas vitrines que nós já temos parceiras, pessoas parceiras que vão abrir esse universo para sistematizar a comercialização dessa produção criativa. Então a gente vai na graduação, então ela vai entendendo que aquilo gera riqueza, transforma a vida dela, ela começa a se valer desse benefício, ela vai se engajando mais nesse movimento e com isso ela vai se redescobrindo e melhorando a cada momento até aquela atividade que ela fazia e achava que estava bom. Tá bom às vezes ir para dentro de casa, mas para o mercado que é exigente, a demanda que é exigente, ela precisa entender planilha de custo, como é o meu custo, qual é a embalagem, se tem uma embalagem, como é que eu vou apresentar esse produto para o mercado. Aonde abrir o meu negócio. Onde abrir o meu negócio, para que público eu vou atingir. Quais nichos que nós vamos atingir nesse primeiro momento. Então a gente faz todo esse diagnóstico e faz com que ela entenda que é um grande erro também de quem produz. Quem produz fala assim, eu vou produzir, amanhã eu vou vender. Mas só que quando ela vai vender, ela parou a produção aqui. Então ela acabou aquilo, e como é que ela atende a demanda? Então não tem como. Quem produz, produz. Quem comercializa, comercializa. Então tem que ter, aí ela já começa a falar, poxa, mas eu já gerei um posto de trabalho. Então ela já começa a se ver como uma empresa. Então eu gerei um posto de trabalho, eu tenho fornecedores, então vamos trabalhar quais são os seus fornecedores, como você pode melhorar esse custo das suas matérias-primas para que você possa melhorar o seu custo final também e estar competitiva no mercado. Então é toda uma análise, um diagnóstico para que a gente estude o segmento desde o primeiro passo até o mercado propriamente dito e como ela se posiciona no mercado. É muito interessante. E a gente descobre coisas, Silvia, para você ter uma ideia, se eu tiver tempo, eu não sei se você... Temos mais um tempinho. Então, controle aqui no relógio. Controla aí. Ou então os meninos gritam lá fora, porque pegam a gente pelo cabelo e tiram do ar. Assim, eu vou te contar uma experiência que ficou muito positiva e que é um dos cases que eu costumo falar nas minhas palestras. Eu conheci uma senhora, eu estava fazendo uma pesquisa de campo, porque o eixo Rio-São Paulo foi onde passaram os tropeiros que vinham das Minas Gerais e eles iam com aquelas tropas comercializando os produtos de Minas Gerais. Em cada ponto que ele parava, ele criava uma comunidade. Tanto que a distância média das cidades do Vale do Paraíba são 20 quilômetros, que é quanto as tropas podiam andar e paravam para fazer o descanso. E eles traziam nessa bagagem uma iguaria mineira feita de fubá e algumas acrescentavam até inhame, que é um bolinho assado na folha de bananeira, aquecida naqueles forninhos tipo uma oca, e que quando ela era aquecida, a folha da bananeira soltava um líquido que era o conservante de até 3 meses dessa iguaria. E que esse era o pão deles ao longo dessa viagem na tropa. E eu soube que em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, tinha uma senhora que fazia isso. E eu fui até lá. Encontrei um lugar assim, inóspito. Uma mulher que vivia lá com os filhos, o marido trabalhava na fazenda e ela naquele local muito assim simples, muito humilde. E eu cheguei, me apresentei e tal, e falei, a senhora faz bolinho deitado, chama João Deitado. E eu falei, faço. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que bom que eu achei uma pessoa, uma remanescente. Encurtando a história, na época, eu montei aqui na Marquise do Parque do Ibirapuera um fogão a lenha, com toda a infraestrutura. Depois de conversar com ela, de mapear, de saber o que ela precisava, eu trouxe ela para cá, para São Paulo, e disse, a senhora vai fazer João Deitado e nós vamos vender, e a senhora vai sentir como que o mercado recebe. Para você ter uma ideia, depois ela me deu um depoimento e eu disse, ninguém cobra nada, tudo que a senhora ganhar é da senhora. Marquise do Parque do Ibirapuera, você imagine, ela ficou 15 dias, você imagina que foi um sucesso. Com isso, ela trouxe a pessoa, o staff dela todo, então ela já tinha mais pessoas trabalhando com ela. Ela pegava o dinheiro, colocava num saco de açúcar cristal, que eu fiquei sabendo depois, no final. E ela foi embora ao longo, depois de 15 dias, ela voltou para a cidade dela, e eu responsável por ela aqui. Então, ela disse que nunca tinha visto dinheiro na mão. Então, quando ela chegou em casa, Silvia, ela despejou aquele saco de dinheiro e eles jogavam para o alto e pulavam, porque o que era o pão dela
passou a ser renda da família. Nossa, que coisa incrível. Encurtando a história, porque ela é longa, apesar de muito linda, valeria a pena um dia a gente até ir onde ela está. Ela aprendeu a dirigir, ela comprou uma propriedade rural, eu levei ela para fazer palestras em universidades, dizendo do caso de sucesso. E ela formou os 3 filhos na universidade, vendendo João deitado. Que incrível. Que lindo. Que lindo. Isso é economia criativa. Então você imagina o potencial ilimitado que nós temos dentro do universo brasileiro, que para mim é o povo mais criativo do mundo. E a diversidade de matérias-primas que nós temos no Brasil, quer seja na região sul-sudeste. Então essa mulher, que antes era uma mulher, que eu queria que vocês vissem o antes e depois, uma mulher acabada, que talvez nem tivesse mais viva por conta da péssima qualidade de vida que ela tinha ali. E ela fala na universidade. Então, assim, eu criei a logomarca, desenvolvi lá em São Francisco Xavier, tem o macaquinho muriqui. Então, o macaquinho muriqui, que é o sinônimo, o símbolo da cidade, é o logotipo dela. Uniformizamos, criamos toda a parte de higiene e aumentamos, inclusive, ainda a grade de atividade dela. Então, ela tem bolinho João deitado como carro-chefe. E tem mais outras fontes de pesquisa também na iguaria dos tropeiros que ela tem no cardápio. Um sucesso absoluto. Mas uma curiosidade minha, como é que você chegou a isso? Então, eu cheguei primeiro porque eu sentia nessa máquina de produzir coisas que era o universo humano. E quando eu vim para São Paulo, em 1967, quando eu fui morar em Santos, eu dava aula no colégio e eu identifiquei em Santos, que era uma cidade apaixonante, amei aquela cidade, eu identifiquei que tinha uma favela, na época era bem pequena, hoje uma comunidade chamada, lembra, naquele tempo, nominava-se uma favela, do Jockey Club. E eu com meus alunos, eu ia todo sábado fazer um trabalho social, de assim, consciência de puericultura, de trato, cuidados pessoais, e também identificando qual era o potencial que eles tinham ali para produzir algo de riqueza naquela comunidade. Isso eu estou falando na década de 60, você imagina. E na época eu conheci um grande político, eu não sei nem se eu posso falar, mas que eu posso. Eu conheci o Mário Covas, que foi, na época era vereador em Santos, e ele falou, mas a gente precisa de uma política pública dessa. Eu acabei ingressando na vida pública para que eu pudesse trabalhar as políticas públicas, aproximando a realidade da sociedade com o governo do Estado de São Paulo. Então, era como se eu interlocutasse, fazendo essa intermediação e buscando soluções para as comunidades. Logo depois eu vim para São Paulo e fui nomeada delegada regional da cultura do governo do Estado de São Paulo no Vale do Paraíba. Fui para ficar apenas 2 anos, acabei ficando quase 3 décadas por lá. E a política que eu tinha era assim, em cada uma das 44 cidades, eu identificava o que mais era exacerbante naquela vocação da cidade, no que eu mapeava com as comunidades que os prefeitos me passavam, bairro tal, bairro tal, bairro tal. E eu comecei a desenvolver as políticas públicas. Então, a criatividade, a economia criativa nada mais é do que uma política pública que venha a ser implementada nas comunidades de modo personalizado. Eu não imponho um programa simplesmente para ser repetido, para criar referências e criar... A gente está falando de 1 a 1. O seu talento, é o universo individual, é a máquina que você representa como potencial, que soma, mas que primeiro tem que estar inteira de você para você. Fantástico. E aí eu comecei a trabalhar essas comunidades, eu conheço assim com a palma das minhas mãos, essas 44 cidades, diagnosticando, conversando com as comunidades, identificando. E eu comecei a trabalhar as políticas públicas personalizadas. Tanto é que São José dos Campos, que é uma cidade de vanguarda na questão da tecnologia aeroespacial, eu criei lá o Memorial Aeroespacial Brasileiro, onde no primeiro ano, Silvia, nós tivemos 70 delegações estrangeiras falando para a comunidade da rede pública, já desenvolvendo talentos de novos cientistas, pessoas que se interessam pela tecnologia
aeroespacial. Então, para cada uma, eu percebi o que mais eu sentia no ar, vamos dizer assim. Eu identificava e eu desenvolvi uma política pública no sentido de atender aquela vocação mais forte da cidade. E com isso foi crescendo, aquela história do um vem, outro fala, e com isso a gente foi ampliando. Hoje, eu digo para você que é um universo ilimitado e que tem me dado muita alegria. Com certeza, eu já estou imaginando aqui, inclusive, a Eliane vestida uma roupinha assim de fada madrinha, entendeu? Porque traduzindo tudo isso, isso é ser a fada madrinha. Realizar sonhos, não. Colocar você no foco, no rumo da realização dos seus sonhos. Isso é fada madrinha quem faz. Parabéns por esse trabalho bárbaro, incrível. Estou emocionada. Não poderia ter no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mulheres mais expressivas e realizadoras do que as que estamos recebendo aqui. Viviane Oliveira e Eliane Machado. Que incrível. Parabéns para vocês, porque estou encantada. Que bom. E eu digo sempre que mais do que a declaração de amor do meu marido foi desse senhor de Tinjuana, que um dia quando eu trouxe ele para São Paulo, e ele tinha saído do habitat dele, uma coisa assim, né? Ele sentado num lugarzinho assim, aquele jeitinho muito humilde, ele falou assim, olhou para mim e falou assim: quando eu encontro a senhora, até as pedras choram de alegria. Ai, que lindo. E eu falo que essa foi a minha declaração de amor, que é de cabeceira, porque na humildade, na simplicidade dele, ele quis me dizer assim: que bom que eu estou aqui. Que é muito coisa bacana incrível. isso, né? Agora a gente ainda tem um tempinho. Recebi um recado aqui da produção, Dona Roseli está aqui, né? Mas a gente está em cima, assim, uma coisa difícil de botar a Roseli. Mas eu agradeço muito a presença, a Roseli, também integrante da OVNI, né? Mas outras oportunidades teremos para receber mais mulheres poderosas aqui. Viviane, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não economizem nos seus sonhos. Ousem, pensar é de graça, sonhar é de graça. Então, ousem. É o que eu posso falar. Ousem nos seus sonhos. Sonhem grande mesmo. Quanto mais impossível, melhor. E não só sonho, um sonho sem ter, não só um sonho, como é que eu digo, sem compromisso, mas corre atrás, leia tudo que você puder colocar à mão, todos os livros que você conseguir comprar para ler, faça viagens, se conectem com pessoas que vão agregar valores a você e te levantar, se desconecte de pessoas negativas e é um caminho de crescimento. Eu não acredito que exista nenhum atalho para o sucesso, eu acredito na continuação, na melhora contínua diária, então eu acredito muito, se você planta, você vai colher. Então agarre o seu sonho, senta com alguém, senta com mentores, pessoas que já atingiram o que você quer atingir e juntos você vai chegar lá. Não economize nos seus sonhos, eu diria isso. Ouse. Sempre, né? Sempre. Eliane, o seu recadinho aí para as mulheres. Bom, o que eu queria dizer para as mulheres é que, assim, elas precisam se conhecer. A grande maioria, ela se inspira, às vezes, numa série de experiências do outro e acaba mascarando a sua própria identidade. Então, que elas saibam quem são elas, que elas identifiquem os talentos. E eu posso até recomendar de um modo bastante simples, Silvia, mas é escrever. Eu costumo sempre, quando eu faço avaliação do meu desempenho a cada dia, eu escrevo o que é pró, o que é contra aos meus sonhos, aos meus objetivos naquele momento. Eu escrevo e eu vejo o que eu preciso melhorar naquele lado do contra, aquilo que eu ainda estou precisando, que é uma deformação da minha personalidade, ou da minha atitude naquele momento, como eu reagi, e eu vou mudando de lado, eu vou trazendo aquilo que não estava bom para um lado mais positivo, para me autoconhecer, silenciando as vozes que falam muito fortemente à minha volta e acabam me estereotipando, pessoas que vivem dando sugestões que não sou eu. Então eu procuro me firmar muito em quem sou eu, para que eu possa, nesse momento de me descobrir verdadeiramente, dominar quem sou eu, saber das minhas
qualidades e minhas deficiências, eu poder me lançar objetivamente, encurtar o caminho, fazer com que meus passos estejam mais otimizados nessa distância entre eu querer e eu estar realizando o que eu quero. Então esse tem sido o meu segredo, me avaliar o tempo inteiro, a cada momento, a cada experiência que eu vivo, as pessoas que eu encontro, o que o universo está falando comigo com aquela situação. Hoje eu não programei tão determinadamente, mas a gente vem aqui e tem o coração aberto para somar com uma mulher maravilhosa como você. Foi delicioso. Que também oportuniza a gente estar falando sobre o nosso trabalho. Então hoje eu já tenho uma série de avaliações para fazer e agregar mais valor à minha existência para que eu possa devolver isso com soluções, com qualidade de vida e com amor pelas pessoas que Deus manda para o meu caminho. Então eu procuro sempre me conhecer e me posicionar naquele momento e não me valendo só do que foi ontem. Eu hoje sou diferente de ontem e amanhã eu serei diferente do hoje. Então eu estou sempre me analisando. Eu acredito que as mulheres precisam fazer isso porque o mundo fala muito à nossa volta, as coisas acontecem com muita velocidade e quando a gente se vê, a gente está coberta de lixo e de repente não sabe onde nós estamos verdadeiramente. Então é se conhecer a cada dia. E a partir daí o universo conspira a favor e nos traz os caminhos que a gente precisa percorrer. Olha só, 2 super recados, não poderia ser diferente, de 2 super mulheres, de 2 mulheres poderosas. Conversamos com Viviane Oliveira e Eliane Machado. A entrevista foi uma delícia, o bate-papo foi fantástico. Foi muito bom. Muito obrigada pela presença. Espero que voltem oportunidades. Vou esperar o lançamento do livro. Com Será um certeza. prazer. Vamos destrinchar esse assunto que eu tenho certeza que você tem muitos casos interessantíssimos muito, e emocionantes para nos contar e dar de exemplo para essa mulherada. Que bom. Né? Muito obrigada, menina. Silvia, nós agradecemos, inclusive o nome da nossa presidente, Adelina Alcântara Machado, que é sua admiradora, sua amiga. Recíproco. Tem assim, um carinho muito especial por você e hoje, impossibilitada de estar, nos comissionou para essa missão adocicada, né? Foi um presente que a gente recebeu de estar aqui com você. Foi maravilhoso. Presente nosso. Um beijo para aquela mulherada gostosa e realizadora da OBME. Beijo especial para você, Adelina. E o meu desejo para esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é que você aí, mulher que está me ouvindo, arregace as mangas e vá em busca dos seus sonhos. Põe um foco, enxerga. Se está muito distante aquele pontinho, você diz, parece que eu não vou chegar lá. Chega sim, arregaça as mangas, porque sonhar é muito bom. Mas é preciso realizar, nem que seja um passinho de cada vez. É preciso caminhar, andar, seguir em frente. Bota uma meta, bota um foco e não ache que você já passou da idade. Idade é uma coisa que existe só na cabeça das pessoas que veem maldade, que não tem foco na vida. Esquece, se você já passou dos 50, dos 60, dos 70, tanto faz. O importante é você abrir o seu peito, ter vontade de realizar, botar essa meta e seguir em frente. Tenho certeza que com determinação você chega lá. Beijo para todas as mulheres, parabéns. Terça-feira a gente está de volta, espero você. Até lá.